Oi, oi, tudo bem? Queria dividir com vocês uma experiência e um sonho que eu tive. Hoje é dia 3 de setembro de 2025, quarta-feira. Já fazia alguns dias que eu tava percebendo, assim, que eu não estava sentindo com a mesma intensidade do Espírito Santo como eu sentia. E daí, na madrugada de segunda para terça, eu fui fazer meu devocional de madrugada e quanto mais eu orava, menos eu sentia a presença de Deus. E eu orando e eu pedindo para Deus, e começou a me bater um desespero, porque eu tinha a sensação de quanto mais eu orava, mais sozinha eu estava. Era como se eu estivesse orando para a parede. Não subia a minha oração para Deus. E isso começou a me dar um desespero, uma sensação horrível. Era angustiante. Era como se eu estivesse sozinha dentro de um buraco, apavorada, sabendo que eu estava em perigo. Sabe essa sensação? Eu não sei explicar, não tem como descrever o quão desesperador foi, quão horrível foi. E eu orando e eu pedindo para Deus, falei: Senhor, tem misericórdia, se revela a mim, não se afasta de mim, por favor, tem misericórdia, tem misericórdia. E eu fiquei tão nervosa, eu chorei tanto, eu orei tanto, que eu fiquei cansada e fui deitar dormir. Aí eu tive muitos sonhos, assim, sabe, pesadelos, eu acho que por eu estar muito nervosa, né? Só que no final da madrugada, perto do horário de eu acordar, eu tive um sonho que foi do Senhor. Eu sonhei que eu vi um rio, ele era estreito nas laterais, só que ele era longo na extensão. Ele era um rio bem longo. E a água era a água mais linda que eu já vi, a água mais cristalina. Eu nunca vi uma água tão cristalina como aquela. Pensa no rio, no mar mais cristalino, no rio mais limpo. Não se compara ao que eu vi. Era como se fosse diamante líquido. Era linda aquela água. Era incrível. Não era uma água normal, era incrível. E eu tava dentro de um barco. E tinha algumas pessoas comigo. E tinha um senhor de cabelo bem branquinho. E esse senhor falou assim: se você crê, você será salvo. Se você crê, você não vai afundar. E isso eu e as pessoas que estavam juntos comigo no barco olhava para a água. E eu sabia dentro de mim que eu estava crendo, que eu acreditava na palavra, eu acreditava em Jesus, no sacrifício dele, eu acredito na volta dele. Eu creio nisso. Só que eu não saí do barco, nem eu e nem as pessoas. E eu sabia no sonho que se eu saísse do barco, a água não ia passar do joelho, que eu não ia afundar no mar, no rio. Eu tinha essa certeza. Só que a gente não saiu do barco. E eu acordei. Aí eu passei o dia todo pedindo para Deus uma explicação, porque eu não entendi tanto aquela sensação, que foi, de verdade, foi horrível, eu não tenho nem como descrever, era horrível, eu não consigo explicar. E eu pedi para Deus uma explicação, tanto da sensação quanto do sonho. E durante o dia o Espírito Santo foi ministrando para mim. E referente à sensação, o Senhor me falou que aquela é a sensação, o sentimento daqueles que, quando Jesus voltar e o Espírito Santo for retirado do mundo, é aquilo que as pessoas vão sentir. É um vazio, de verdade, eu não tenho nem como descrever de verdade. Foi a coisa mais horrível, horrível, horrível. As pessoas têm medo de ir pro inferno, mas elas não têm noção do quão angustiante, o quão pior vai ser o fato de você estar distante de Deus. Porque esse é o problema do inferno. Não é o diabo tá lá, ou as torturas, sofrimento, mas é o fato de Deus não estar lá. E isso realmente foi muito angustiante. Então, ainda há tempo que você busque, que você se entregue a Deus, reconheça que você é pecador, que você precisa de Jesus na sua vida, que Ele é o seu único e suficiente Salvador, que você não precisa de mais nada, mais ninguém, é só Jesus, basta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus já falou. Então, que você reconheça isso. Com relação ao meu sonho, o que eu entendi. Há dias eu faço oração e eu peço para Jesus para eu ter uma experiência mais profunda. E toda vez que eu oro, que eu faço meu devocional, eu uso muito aquele louvor Oceanos. Quem não conhece, eu recomendo porque é muito bonito. Que fala: guia-me para que em tudo eu caminho sobre as águas, que o mar não venha sobre mim. Enfim, é esse louvor que eu uso muito. Porque eu quero eu quero ser firmada na palavra e eu quero ir mais fundo na minha comunhão. O que eu tenho com Deus, eu sei que eu posso mais. Só que eu tenho que buscar mais, entendeu? Eu tenho que me entregar mais, porque eu sei que Deus tem algo maior, mas eu tenho que estar disposta. E eu estou disposta, mas talvez não da forma certa, não sei. E no sonho, o que era?
eu entendia que era como Pedro. Pedro pediu para andar sobre as águas e Jesus chamou. Pedro foi ousado, ele saiu do barco. O barco representa, no meu sonho pelo menos, como se fosse o comum, tipo, o que você está vivendo, a segurança do dia a dia. Você acredita em Deus, você entende que você pode que você é salvo, mas você não ousa crescer na fé, ser usado por Deus, buscar mais. Você está estagnado. E o barco representa essa segurança. Mas Jesus falou que você pode ousar, você pode crescer mais. Ele convidou Pedro a andar sobre as águas, e enquanto Pedro focou em Jesus, ele andou sobre as águas. Ele esqueceu os problemas, só que quando ele começou a ver a movimentação do mar, ele se assustou, ele afundou. E eu tinha essa noção que se eu saísse do barco, eu fosse para a água, eu não ia afundar, a água não ia passar do meu joelho. Eu tinha essa certeza. Então que nós todos, não só, principalmente eu que peço muito para Deus, essa experiência de me aprofundar na comunhão, que todos nós possamos estar cada dia mais alicerçados na palavra, alicerçados no Senhor, entendendo que sem Cristo nós não vamos para lugar nenhum. A gente vai afundar nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um caminho. E andar sobre as águas é saber que, independente da situação que está abaixo, Jesus está com a gente na superfície. Então, que o meu sonho e a minha experiência façam sentido para você, mexa com os seus sentimentos, com o seu entendimento, busque ao Senhor. A gente sabe que Jesus está voltando, que o tempo que nós temos nessa terra, que seja para engrandecer o nome do Senhor, para a gente estar realmente buscando a palavra e se enchendo do Espírito Santo. Cresça na fé, que seja sempre para a glória de Deus. Fica com Deus, amém.